os eventos do capítulo 258 de Jujutsu Kaisen, Hyomen Sukuna, o Rei das Maldições, invocou um santuário malevolente incompleto. Porém, precisou de vários votos vinculativos para conseguir invocar por um curto período de tempo esse santuário. Contudo, a forma que foi feito causou muita confusão entre os fãs e até mesmo entre os tradutores da obra. E é por isso que hoje eu trarei para vocês tudo sobre esse novo santuário malevolente e como ele realmente funciona. Então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e bora para o vídeo! Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mitsushi. Fala, meus feiticeiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Everton Melo, o seu professor Jujutsu de grau especial, e hoje explicarei para vocês direitinho tudo sobre essa expansão do Sukuna. E para começar, temos que lembrar do seu combate contra Satoru Gojo, o qual ele foi exposto por alguns segundos ao vazio infinito e então teve o seu cérebro torrado, não conseguindo mais expandir o seu domínio. E mesmo após derrotar Satoru Gojo, ele enfrentou Kashimo, Maki, Yuji, Miguel, vários outros feiticeiros e não conseguiu se recuperar como deveria, especialmente após ser atingido por diversos golpes de Itadori, inclusive 7 Kokusei em sequência. E com isso, ele não conseguiu recuperar muito bem a sua liberação de energia reversa, já que os punhos de Itadori batiam na conexão entre a sua alma e a alma de Megumi, o afastando cada vez mais e quebrando cada vez mais o seu controle sobre a alma do nosso emo. O próprio narrador diz o seguinte: ao entrar em seu estado desperto, causado pelo acesso de 2 lampejos negros, Gojo Satoru criou circuitos singulares para a técnica reversa. Ele recuperou a emissão da técnica reversa que havia perdido ao distribuir suas operações e responsabilidades para regiões cerebrais incomuns. Da mesma maneira, Hyomen Sukuna, o Rei das Maldições, restaurou todos os seus braços e destruiu os feiticeiros do colégio. Ou ao menos deveria ter sido isso. Itadori Yuji atingiu 7 vezes o lampejo negro na fronteira das almas entre Fushiguro Megumi e Hyomen Sukuna. Isso fez com que Hyomen Sukuna tenha perdido a oportunidade de restaurar sua técnica reversa. E devido a essa sequência de combates, ele teve que apelar para mais um voto vinculativo para conseguir expandir o seu domínio. Primeiro, é importante lembrar que Sukuna para expandir o domínio faz um selo de mão em que usa as duas mãos. Porém, ele tem braços apenas em um lado do corpo e não consegue fazer esse selo. Então, o seu primeiro voto vinculativo foi para conseguir expandir o domínio com uma única mão, igual faz Satoru Gojo. A segunda parte é: caso ele criasse um domínio com barreira, Maki ficaria de fora disso, e ele sabe que quando acabar o seu domínio, ele estará sem energia reversa e sem técnica amaldiçoada. Então, enfrentar Maki nessas condições seria ruim, até mesmo para ele. E por isso, ele precisa acabar com ela agora. Então, ele mais uma vez abriu um domínio com uma barreira aberta. Porém, esse domínio é muito complexo e para manter o mesmo alcance e a mesma efetividade, ele precisou de mais uns votos vinculativos para assim fazer um domínio no mundo e deixar Maki no seu alcance, para que ele possa acabar com ela de uma única vez. E o próprio narrador, ele explica muito bem isso. Tudo começa quando Yuji diz o seguinte: só de olhar já dá para perceber que o domínio dele não está perfeito. Tem um buraco ali e eu preciso aguentar isso. Então, o narrador explica o seguinte: a percepção de Yuji Itadori estava correta. Mesmo neste momento derradeiro, Hyomen Sukuna não reduziu o grau de dificuldade da técnica de barreira, assim como em Shibuya não separou a área de efeito e o mundo externo da barreira. Cobrir o domínio com revestimento externo de barreira fornece uma rota de fuga. O pacto desapareceria e o alcance de seu efeito seria menor e a forma como o domínio é usado seria alterada. E o efeito de ser certeira seria acionado dentro do cenário imaginário manifestado. Ele fez isso pelo fato de que seria impossível capturar Maki Zenin que não possui energia amaldiçoada. Entretanto, Sukuna em seu estado atual não é capaz de continuar a manter esse domínio de nível avançado. 99 segundos. Após 99 segundos, o santuário malevolente entrará em colapso.
Como vocês podem ver aí, a forma que foi traduzida oficialmente deixou as coisas um pouco mais confusas, e para isso eu vou simplificar para vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender é: Sukuna poderia expandir um domínio com uma barreira fechada, porém um domínio de barreira fechada não pode prender Mach Zenin. Por mais que muita gente confunda dizendo que ele consegue atingir até mesmo Mach sem energia amaldiçoada, a maioria da comunidade, quando diz isso, diz no sentido de que Mach seria afetada pelo acerto garantido. Porém, isso não é verdade. Sukuna pode disparar os seus cortes em quem não tem energia amaldiçoada, assim como em objetos. Porém, a Mach poderia escapar. E caso ele expandisse o domínio com a barreira fechada, ela seria empurrada para fora. Então, não seria nem mesmo alvo de suas técnicas. Porém, ao sacrificar a barreira fechada, ele aumenta o alcance e assim consegue prender Mach Zenin. Por não ter uma barreira fechada, ela não é empurrada para fora. Afinal, como todos sabemos, o domínio de Sukuna se manifesta na própria realidade. Ele não cria um espaço separado. Contudo, para fazer o domínio na situação que ele está, ele teve que sacrificar mais algumas coisas que ainda não sabemos o que é. Porém, uma coisa é certa: após 99 segundos, Sukuna estará totalmente vulnerável e esse será o momento perfeito para derrotá-lo. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. O domínio de Sukuna está com o mesmo alcance e com a mesma potência. A única diferença é que o seu tempo é limitado, diferente dos outros domínios que ele poderia manter por muito mais tempo ou até ser gravemente ferido ao ponto de não manter mais o seu domínio. E isso fica ainda mais evidente quando o narrador diz: uma mudança nos selos de mãos, uma técnica amaldiçoada com regiões do cérebro que não foram afetadas pelo vazio infinito e a operação de uma técnica de barreira. Ryomen Sukuna, após o lampejo negro, mesmo com elementos incertos e utilizando um pacto improvisado, é capaz de reproduzir o santuário malevolente sem deixar de lado o seu alcance de efeito ou a sua emissão de energia. Aqui no caso, com emissão de energia, ele se refere à potência do santuário. Ao adicionar um pacto para deixar uma rota de fuga para as vítimas, o efeito do acerto garantido aumenta, atingindo um raio máximo de até 200 metros. E bom, se você ficou com alguma dúvida, joga aí nos comentários que eu farei questão de responder você. De tudo isso, pessoal, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu garanto a vocês que eu sou mundialmente o primeiro canal a trazer os spoilers de Jujutsu assim que eles estiverem disponíveis. Então, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.